Está no ar o programa Visão Trabalhista em Debate. Muito obrigado a você em casa que está acompanhando o nosso programa. Você sabe que tem a possibilidade de acompanhar pela internet e temos um novo canal de contato com vocês, que é o nosso WhatsApp. É o 95893-5075. Você pode entrar em contato conosco, mandando suas perguntas ao nosso entrevistado de hoje. O programa Visão Trabalhista em Debate é uma produção e organização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. Como eu disse no começo, o programa agora está sendo exibido também pela internet. Acesse o portal do sindicato, www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade. Participem! O aumento da terceirização no Brasil também preocupa quem acompanha questões relativas à segurança do trabalho no país. Para tratar desse assunto e os possíveis problemas que o projeto de lei 4.330, o qual viabiliza a contratação de serviços terceirizados em quaisquer atividades no Brasil, podem causar para os trabalhadores, o Visão Trabalhista em Debate, em entrevista hoje, Gilberto Almazan, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, e também ele é diretor do DIESAT. O tema, impacto da terceirização na saúde e segurança do trabalhador. Gilberto, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço aí o convite e a oportunidade de estar conversando com os seus ouvintes. Obrigado, Gilberto. Nós que agradecemos. O projeto de lei 4.330, que estende a terceirização para todas as atividades, Gilberto, foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 22 de abril e ainda será analisado pelo Senado. Mas eu lhe pergunto, a forma que está sendo feita esse projeto, o que representa no mundo do trabalho, Gilberto? É uma mudança significativa, né? A gente já teve uma mudança forte no final da década de 80, início da década de 90, com abertura econômica, e aí se começam a fazer as terceirizações, coisa que no Brasil a gente já não conhecia até aquele momento, e essas terceirizações pulverizou o trabalho, né, e dificultou a organização dos trabalhadores. Então a gente já teve uma perca significativa. O DIESE, que é um departamento intersindical de estudos e pesquisas socioeconômicas, mantido pelas centrais sindicais, fez um estudo para as centrais sindicais e que demonstrou que os já terceirizados hoje têm uma carga de trabalho maior, 3 horas a mais por semana, ganham em torno de 24% a menos que o trabalhador direto, e em cada 10 acidentes de trabalho ou doenças, 8 são ocasionados por trabalhadores terceirizados. Quer dizer, isso demonstra, pelo esse histórico do que aconteceu do início da década de 90 até hoje, o dano que foi ocasionado pela terceirização aos trabalhadores. Você falou, inclusive, citou a comparação do trabalhador direto com o terceirizado, a questão da remuneração e também, não sei se você concorda, dos benefícios que ele acaba deixa de ganhar, deixa de ter os benefícios. Também atinge essa questão? Sim, atinge muito forte, né? Nós temos empresas metalúrgicas aqui em Osasco que contratam empresas terceiras, né? Em média, a gente tem das empresas terceiras, por exemplo, o pagamento de participação de lucros ou resultados, os terceiros recebem 1/3 do que os trabalhadores diretos. Então, para as empresas, de fato, é um grande ganho se esse projeto de lei for aprovado. Mas, visando o principal, que é o trabalhador, será prejudicado, Gilberto? O trabalhador, com certeza, será prejudicado se isso prevalecer. Agora, o projeto que amplia a terceirização foi aprovado, Gilberto, por 230 votos a favor e 203 contra. Ou seja, foi bem dividido as votações. Como você avalia esse resultado? O resultado é ruim, né? A gente entende que o Congresso está dividido, a classe trabalhadora perdeu uma significativa quantidade de parlamentares, né? Isso dificultou bastante as discussões, as negociações. A gente entende o esforço, por exemplo, do Paulinho em tentar amenizar a situação. Não concordamos, mas entendemos, né,
e compreendemos o esforço que está sendo feito por ele para amenizar os problemas da terceirização, mas entendemos que o embate tinha que ser mais duro e mais forte, né, no Congresso. Apesar desse Congresso ter perdido uma bancada forte de trabalhadores e hoje ele ser menos progressista. Você citou o Paulinho, o companheiro Paulinho. Você acredita que, quando você falou de amenizar, ou seja, ele concorda com o projeto, mas que seja reajustado, é isso, só para o telespectador entender? Para o telespectador entender, todas as centrais, sem exceção, a CUT, todas, nós não somos contra a regulamentação da terceirização. Entendemos que é obrigação do Estado regulamentar as questões do trabalho. Então, a gente já tem regulamentado a jornada de trabalho, que são de 44 horas, a gente luta para que isso seja reduzido para 40. A gente já tem regulamentado a questão salarial, então você tem uma política para o salário mínimo. Quer dizer, você tem regulamentado as questões de saúde e segurança, você tem a CLT, que regulamenta uma série de outras questões do trabalho, e a terceirização é uma questão mais recente na história do trabalho. Então, ela precisa ser regulamentada. O que nós somos contra é de que essa terceirização que já existe no Brasil, ela seja estendida também para atividades fins. O que é atividade fim? É aquela atividade principal que a empresa faz. Então, por exemplo, uma montadora de veículo, a atividade principal dela é montar o veículo. Todo o restante ela já terceirizou. Ela já terceirizou a limpeza, a segurança, né, patrimonial, ela já terceirizou a alimentação dos trabalhadores, ela já terceirizou uma série de outras questões, né? Não há necessidade, nós entendemos isso, de terceirizar a montagem do automóvel, né? Para que terceirizar isso? Não entendemos que isso seja necessário. E é isso que estão querendo implantar, é terceirizar inclusive a atividade fim da empresa, que é isso que nós somos contra. Por isso que nós trouxemos hoje o Gilberto Almazan, que ele é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, e também diretor do DIESAT, para esclarecer esse tema que está nas mídias, estão nas redes sociais, enfim, em todos os jornais de circulação, que está sendo discutido os impactos da terceirização na saúde e na segurança do trabalhador. É o tema do programa de hoje. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas ao Gilberto. Por isso que eu peço a você em casa, não mude de canal. Fique conosco, não saiam daí. Eu disse a você, telespectador, que o nosso intervalo é rapidinho. Obrigado pela sua audiência. Você pode participar do nosso programa através do nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br, ou através do nosso novo canal de contato com você em casa, é o WhatsApp, 0 operadora 11 9 5893 5075. O tema do programa de hoje é os impactos da terceirização na saúde e segurança do trabalhador. O meu convidado, Gilberto Almazan, companheiro, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, e também ele é diretor do DIESAT. Gilberto, nesse começo do segundo bloco, queria já tratar contigo, queria que você relatasse, na verdade, pontuasse os principais pontos negativos do texto que foi aprovado na Câmara. Bom, o principal e o que tem levado a gente a fazer um esforço para que não fosse aprovado, e agora fazer um esforço para que não seja aprovado no Senado, que tenha mudanças, e vamos fazer um esforço muito grande para que a Dilma vete, principalmente essa questão das atividades fins, né? Então isso acho que é o principal ponto. Todos os males que isso vem provocar, então estão se pensando em fazer arremedos para tentar amenizar esse problema. Mas mesmo com todos os arremedos, a gente entende que não vai beneficiar. Nas questões de saúde e segurança, por exemplo, então a gente tem na legislação, na CLT, obrigações das empresas de acordo com o número de funcionários. Então, empresas, por exemplo, com acima de 100 funcionários, a empresa é obrigada a ter um sistema, um serviço especializado em saúde e segurança.
Certo. Então, toda empresa com mais de 100 trabalhadores precisa ter esse serviço. Certo. Com as terceirizações, nenhuma empresa mais vai ter. Né? Então, uma empresa com, por exemplo, 300 funcionários, ela monta 4 empresas lá internamente, cada uma delas vai ter menos de 100 funcionários. Entendi. Então, não vai ter mais o serviço especializado de saúde e segurança. As empresas precisam contratar pessoas com deficiência de acordo com o número de trabalhadores. Então, toda empresa acima de 100 funcionários já é obrigada a contratar pessoas com deficiência. Com a terceirização, você vai ter dentro da mesma empresa várias empresas pequenas e nenhuma delas vai ser obrigada a fazer isso. Está lá dentro da lei. Nós temos as comissões internas de prevenção de acidente, que são os próprios trabalhadores, indicados pela empresa e eleitos pelos próprios trabalhadores, que tem uma comissão para olhar isso. Essas comissões, na sua maioria, por exemplo, no setor metalúrgico, acima de 20 funcionários, em outras categorias, acima de 50 funcionários. Certo. É obrigada a constituir essa comissão. Perfeito. Com essas terceirizações, não se vai ter mais praticamente essas comissões internas de prevenção de acidente. Então, a gente vai começar a ter precarização no local de trabalho, principalmente nas questões de saúde e segurança, porque a gente não vai ter os serviços, nem essas comissões, olhando pela saúde dos trabalhadores. Ou seja, são os mecanismos que estão obscuros na lei, né? Não fica claro isso aí, você explicou bem agora. Isso está fora de todas as preocupações dos parlamentares, né? Por quê? Porque isso não foi negociado com as centrais. A gente vinha numa discussão com as centrais sindicais e os parlamentares, mas a partir de fevereiro, então toma posse o novo Congresso, né, esse novo mandato. O Eduardo Cunha, que foi eleito presidente da Câmara, ele simplesmente esqueceu, não observou que havia essas negociações e colocou na marra para colocar em votação no Congresso. Então, atropelou todos os diálogos que estavam ocorrendo, né? Atropelou toda e qualquer forma democrática de discussão e colocou em votação de forma ditatorial, vamos dizer assim. O Brasil tem infelizmente, essa mística, né? Muitos que votaram nem sabiam que estavam votando, essa é bem da verdade. E quem realmente, de fato, deveria participar, como você bem citou no diálogo, enfim, como você também citou no primeiro bloco, perdemos a representação, né? Os trabalhadores perderam algumas cadeiras na Câmara, por isso que está enfraquecida essa questão desse projeto de lei. Também, isso ajudou a enfraquecer, né? Mas essa forma de como foi discutida dentro da Câmara dos Deputados é que realmente prejudicou. Agora, nós sabemos que o sindicato é forte, tem aí o seu maior aliado, os trabalhadores. Nas últimas semanas, o sindicato intensificou a luta contra o projeto de lei 4.330. Eu queria que você comentasse conosco, Gilberto, as ações que foram realizadas para pressionar os deputados e senadores a votarem contra esse projeto. Mostrar a eles, de fato, que isso é um mal para o trabalhador. Todas as centrais fizeram uma ação no dia 15 de março, que a gente foi para no dia 13 de março, uma sexta-feira, que a gente foi para as ruas. Isso. A gente estava contra aquelas medidas provisórias, a 664 e a 665, e também contra o projeto de lei 4330. Só então, abre aspas, deu, inclusive, é bom ressaltar, uma ótima organização, foi dia 13, né, todo mundo participou, bastante gente. Mais de 100 mil pessoas lá na Paulista. Essa foi uma primeira ação contra a precarização do trabalho, né, que a gente levou para as ruas. Depois disso, vários sindicatos, então, foram fazendo manifestações. O nosso sindicato, Sindicatos Metalúrgicos de Osasco, dia 15 agora de abril, a gente fez assembleias nas principais empresas aqui da nossa região, né, divulgamos isso de forma intensa nas redes sociais, no jornal do sindicato, para deixar claro que nós somos contra esse projeto de lei, né, que terceiriza atividades fins. Então, a gente levou para os trabalhadores a nossa posição e o porquê que somos contra, né? E nós tivemos um apoio muito forte da categoria, né, contra a terceirização. Ótimo.
Gilberto Tomazan é o meu convidado de hoje, você pode participar através do nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br. O tema do programa, os impactos da terceirização na saúde e segurança do trabalhador. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas. Fiquem conosco, não saiam daí. Já de volta ao programa Visão Trabalhista e Debate, lembrando você, telespectador, que você é o meu convidado especial. Clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br ou através do nosso WhatsApp 0 operadora 11 9 5893 5075. Gilberto, os terceirizados são os que estão mais expostos a acidentes. Um estudo elaborado pelo sindicato, por exemplo, identificou que os metalúrgicos terceirizados que sofreram acidentes graves ou fatais, 1/3 morreram. No período de março de 2010 a junho de 2014. Eu lhe pergunto, por que esses trabalhadores ficam ainda mais vulneráveis aos acidentes? Bom, primeiro porque as empresas, elas tentam, e esse é um objetivo deles, por ser capitalistas, de intensificar o lucro e minimizar o quanto mais possível os riscos, né? Então, para amenizar os riscos, aonde tem o maior risco, eles procuram terceirizar, né? Então, transfere um risco para um terceiro. Como se o ser humano fosse descartável. Joga para um outro. Então, esses que assumem essas empresas, assumem também esses riscos, né? Então, o principal setor de terceirização são os piores setores onde há o maior risco. Por isso que também você tem o maior índice de acidentes nesses setores terceirizados, né? Porque a empresa, ela tenta transferir o risco para outro para que não fique com ela. Ela quer ter só o lucro e não o risco do negócio. Não que seja culpa deles, dos terceirizados, mas recebendo a proposta, ele não tem outra alternativa, ele depende daquele ganha-pão, né? E ele acaba aceitando, mesmo nessas condições que você acabou de citar. É mais ou menos isso que acontece. Isso, você tem isso, quer dizer, esse como um primeiro ponto, né? Você vai ter um segundo ponto que a empresa que aceita isso, que terceiriza um setor de uma empresa maior, ela tem menor capacidade econômica, né? Então ela não... Você pega, por exemplo, uma montadora de automóveis, aí você vai ter um terceiro lá, a montadora tem um poder econômico maior, poderia fazer um investimento maior, mas quando ela contrata um terceiro, esse terceiro vem com um poder econômico menor e tem menor poder de fazer investimento naquele setor para amenizar os riscos aos trabalhadores. Então você tem um pior setor, um setor que ocasiona mais risco e ao mesmo tempo você tem quem vai pegar aquilo um poder econômico de investimento para a melhoria do ambiente de trabalho menor, né? Aí você intensifica aí o que a gente chama de precarização do trabalho, tá? E aí é que precariza. Aí esse trabalhador vai trabalhar uma jornada maior, né, porque ele precisa gerar lucro, além de gerar lucro para a principal empresa, o trabalho dele vai ter que gerar um lucro também para o terceiro. Ou seja, repartido, né? Vai ter que repartir e assim, não é dividido entre os dois, quer dizer, a empresa principal, quando ela terceiriza, ela não terceiriza para ter um lucro menor. O objetivo dela de terceirizar é aumentar a lucratividade dela, né? Porque se eu posso ter um lucro maior sem terceirizar, para que eu vou terceirizar? Perfeito. Então eu vou terceirizar para aumentar a minha lucratividade. Ora, se eu vou aumentar o meu lucro e o terceiro também vai ter que ter lucro, quem que está perdendo nisso, né? A gente sabe que não vai conseguir aumentar o preço do produto, né? Então quem vai perder, aonde vai sair esse dinheiro? Claro. Uma parte vai ser dos impostos, que o governo vai ter uma arrecadação menor com isso. Agora, a outra parte significativa vai ser do trabalhador, ou através do salário, ou através da jornada de trabalho. E na maioria das vezes, nas duas coisas, ele vai ganhar um salário menor e trabalhar mais. Trabalha mais. E aí você vai ter geração de acidentes. Com certeza, com certeza.
A aprovação do projeto de lei também pode prejudicar a organização no local de trabalho? Você vê dessa forma também? Claro, vai aumentar e dificultar muito mais, né? Principalmente os sindicatos. Para os trabalhadores, quer dizer, você vai ter hoje uma empresa, né? Você imagina, sei lá, um banco, uma metalúrgica ou qualquer outra empresa, que ela terceiriza um setor, aqueles trabalhadores conseguem se organizar, né? Ela simplesmente corta o contrato com essa empresa mãe, corta o contrato com aquela terceira, manda todos aqueles trabalhadores embora e contrata outra no lugar. Tá certo? E aí você volta a estaca zero. Quer dizer, aquela organização que você podia ter, que as pessoas conseguiam melhorar um pouco mais o seu salário, conseguia ter uma participação de lucro melhor, ou estava reivindicando menor índice de acidentes, uma melhoria no ambiente de trabalho, aquilo tudo pode se perder, porque a empresa mãe simplesmente corta o contrato com a terceira e contrata uma outra com novos funcionários. Simples, né? Como se fosse descartáveis, como citei há pouco. E aquele tá um negócio, o trabalhador está ali, ele pode produzir direto para a empresa, produzir bem, receber bem, ou seja, ter um ambiente saudável. Agora, com essa terceirização, de fato, é meio preocupante, porque ele vai pagar, ele vai trabalhar mais, como você bem citou, receber menos porque a terceirizada vai ganhar e a empresa vai ganhar. Ou seja, o trabalhador é o maior prejudicado em tudo isso. De fato, é dispensar e é preocupante. Para encerrar o programa, alguns defensores do projeto de lei 4.330 dizem que ele vai melhorar as condições dos trabalhadores terceirizados. No entanto, ele também possibilita a ampliação da terceirização dos PJs. Para você, Gilberto, com toda a sua experiência de sindicalista, como seria uma regulamentação adequada sobre a terceirização, a qual não prejudicasse os demais trabalhadores? A regulamentação dos pontos que já tem, ela já dá uma certa garantia para os trabalhadores. Então, por exemplo, se a empresa contratada não pagar os direitos trabalhistas, a empresa contratante terá que pagar, né? Você tem um fundo para isso. Uma garantia. Quer dizer, essas questões que foram colocadas, para a gente estaria suficiente. Tá, né? Talvez uma melhoria aqui, uma melhoria ali e tal. Agora, quando você coloca PJ, por exemplo, que aí é a pessoa jurídica, quer dizer, é uma empresa de uma pessoa, quer dizer, você não está contratando o trabalhador, mas também você não está contratando uma empresa. Certo. Aquele trabalhador vira uma empresa e você contrata uma empresa. Entendi. Empresa não tem 13º. Verdade. Empresa não tem convênio médico. Empresa não tem fundo de garantia. Empresa não tem férias, né? Então, esse trabalhador, que ele do dia para a noite vai virar uma empresa, ele vai perder tudo isso. Sem dúvida. Né? Ele vai perder o 13º, ele vai perder até todos os benefícios que tem. Lógico. Quer dizer, e até a representação sindical. Porque o sindicato não pode representar uma empresa. Né? O sindicato pode representar o trabalhador e não uma empresa. Então, isso é uma outra questão de ser discutida, porque esses trabalhadores de PJ, de pessoa jurídica que virou uma empresa, quem os representa de fato? Né? Porque eles vão ficar lá sem representação nenhuma. E aí a empresa com o poder econômico que tem diz, ou você quer assim, ou vai embora, eu pego outro. Né? E numa situação de crise, a gente vai ver uma dificuldade muito enorme. A gente vai ver as empresas demitindo trabalhadores e recontratando, muitas vezes pela metade do salário. Né? Mas, talvez o nominal seja o mesmo, mas assim, ele deixou de ter férias, deixou de ter 13º, deixou de ter fundo de garantia, deixou de ter uma série de direitos, convênio médico, né? Deixou de ter tantos direitos que isso significa muitas vezes receber a metade do salário. Vamos aguardar então o Senado, que possamos ter aí mais notícias positivas, né? Que essa PL 4.330 não venha a ser aprovada, e se for aprovado, com muitos reajustes, arrumar muito esse projeto de lei, que está realmente, de fato, vem para prejudicar o trabalhador. Vamos torcer, estamos acompanhando de fato. Eu quero agradecer aqui a presença do nosso convidado de hoje, Gilberto Almazan, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, e ele que também é diretor do DIESAT, que tratou o tema, os impactos da terceirização
na saúde e segurança do trabalhador. Gilberto, muito obrigado pela sua visita aqui aos estúdios da TV Osasco. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu agradeço, com certeza tem muito mais coisa para a gente falar sobre terceirização, mas é importante que vocês iniciaram essa discussão. Muito obrigado. O Visão Trabalhista de olho e vamos acompanhando mais notícias, nós vamos soltando no site do sindicato, que é o www.sindimental.org.br. Lá no site do sindicato tem todas as informações, esclarecimentos dos nossos diretores que sempre estão divulgando, através da assessoria de imprensa, os assuntos voltados todos, inclusive da PL 4.330. E também você pode rever o programa do Visão Trabalhista Debate no site do sindicato. Participe, que a sua participação é sempre importante para nós. Nosso canal de informação agora é através do nosso WhatsApp, que é o 0 operadora 11 9 5893 5075, ou através do nosso e-mail, visãoedebate@ig.com.br. Obrigado pela sua audiência, fiquem todos com Deus e eu vejo vocês, se Deus quiser, num próximo programa. Tchau.